Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou repetir o que eu já confessei anteriormente. Eu votei no Bolsonaro. Não na última eleição, mas na antepenúltima, quando ele foi eleito, eu votei no Bolsonaro. E por que eu votei no Bolsonaro? Eu votei contrariado. Eu votei puto da cara. Eu tava com tanta raiva que eu nem olhei para a cara do indivíduo. Ali na urna, que aparece a foto do sujeito. Eu votei para interromper o ciclo, digamos assim, de roubalheira do PT. E por que eu falo isso? Porque a Lava Jato está aí, tá nas páginas da história brasileira. A Lava Jato veio exatamente para interromper o ciclo de roubalheira do PT e partidos aliados. A participação do PT era tão grande, tão evidente, que até o atual presidente, que nunca saiu do PT, era um dos condenados. Ele foi condenado em 2 processos a mais de 21 anos de cadeia. Condenado em 3 instâncias, vejam bem. Ele não foi condenado só na primeira instância. Ele foi condenado na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, aqui em Curitiba, e depois foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e foi mantida a condenação pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Aí ele tinha uma fada madrinha no STF que acabou anulando as condenações sob alegações suspeitas. Na verdade, essa fada madrinha fez campanha para Dilma, então não precisa dizer mais nada, né? Era um aliado, era carne e unha, né? Lembra da música do Fábio Júnior? Carne e unha, almas gêmeas, explode coração, as metades... Eu não sei cantar, desculpa. Então, carne e unha. Então, carne e unha tinha que agradecer a indicação absolvendo, até porque ele disse que não absolveu. Ele não inocentou o indivíduo. Anulou as condenações e evidentemente, para que ele não fosse condenado novamente, ele tivesse que anular novamente a condenação, ele anulou as provas, daí ficou difícil condenar o menino. Mas isso não inocenta o menino e não apaga o que ele fez no verão passado, não é verdade? Pessoas inteligentes entendem essas minhas metáforas. Não apaga mesmo o que o menino, que agora é presidente, fez nos verões passados, né? Então, tanto é que ele era réu em 9 processos. Aí, como o judiciário viu que não ia dar em nada mesmo, das instâncias inferiores, aí resolveram abandonar os processos, anular os processos, arquivar os processos, na verdade, porque o menino tinha uma fada madrinha. Aliás, tem uma fada madrinha no Supremo Tribunal Federal ainda, né? Mas esse menino, que hoje é presidente, que chegou a declarar que ele não existia no mundo uma alma mais honesta do que a dele, palavras dele, na verdade ele estava tentando se justificar, tipo aquela bruxa na frente do espelho, espelho, espelho meu, não existe mulher mais bela do que eu. Era mais ou menos assim que o menino estava agindo. A psicologia básica, o Freud explicam esse tipo de comportamento. Então, mas só que não, né? Todos sabemos o que ele fez nos verões passados. E por que eu e muita gente votou do Bolsonaro ainda contrariado? Como eu já disse, para interromper o ciclo de roubalheira do PT e partidos aliados. Se, quando eu votei no Bolsonaro, o Haddad tivesse ganhado, evidentemente toda a cúpula do PT ia ficar lá. E esses 38 indivíduos do PT que foram condenados iam voltar. Iam continuar o que estavam fazendo, metendo a mão no jarro, de onde tinham parado. Então alguém tinha que interromper esse ciclo. Então foi para isso que eu e milhões de brasileiros votamos no Bolsonaro. Não porque achávamos, o Bolsonaro estava achando que todo mundo achava que ele prestava, não.
Até o Donald Trump, que o Bolsonaro diz até hoje que é amigo dele, disse que pensava que ele era uma pessoa boa. O Donald Trump pensava que era uma pessoa boa. Nós, brasileiros, informados, bem informados, que não somos analfabetos políticos, sabemos que ele nunca foi uma pessoa boa. Ele era do baixo clero lá quando era deputado federal, ou seja, aquele cara que vai, quando vai para o plenário, vai para dormir. Então, ele era do baixo clero, aquele cara que não cheira nem fede. Não apresentou nenhum projeto relevante. Durante 30, 40 anos que o cara foi deputado, nunca apresentou nenhum projeto relevante para o Brasil. Ele começou a aparecer na mídia quando ele começou a insultar e desrespeitar as mulheres. Aí que ele começou a aparecer na mídia. Antes disso, ninguém sabia que era Jair Messias Bolsonaro, só os vizinhos dele lá do condomínio que ele mora e, evidentemente, o curral eleitoral dele, que mantinha ele reeleito sempre como deputado. Mas ninguém conhecia a peça. Então, essa peça, que hoje está presa, essa pecinha aí, nos obrigou a votar nele justamente para interromper um ciclo. E deu certo de certa forma. A única coisa que deu certo, ele só foi bom para o Brasil para isso. Que agora, quando o Lula voltou mais moderado, comedido, né? Muito provavelmente tem outros conselheiros, não aqueles que aconselhavam, vai lá, tipo aqueles demôniozinhos, vai lá, mete a mão no jarro, recebe a propina lá daquela Odebrecht, da OAS, não sei o quê. Agora não, tem uns anjinhos falando na orelha dele, olá, você vai se ferrar de novo, e agora a tua fada madrinha não vai livrar o teu rabito. Então, agora o menino está mais comportado. Mas nem isso impediu que o governo dele, através do Ministério da Previdência Social, desse continuidade num processo de roubo de dinheiro público que chegou às raias de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais, de cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas. Esse processo começou em 2021, no governo do honestíssimo Jair Bolsonaro, e o troço quadruplicou. Estava uma média de roubo aí de 400 milhões por mês de dinheiro de aposentada, e subiu para 2 bilhões. Na verdade, quintuplicou no início do governo do Lula a roubalheira de dinheiro de aposentados e pensionistas dentro do governo. Vejam bem, dentro do Ministério da Previdência Social, através dos descontos não autorizados, descontos indevidos de dinheiro para associações e sindicatos fantasmas. E mesmo com o ministro, o Carlos Lupe, do PDT, que já foi ministro, que é amicíssimo do Lula e da Dilma, foi ministro 4, 5 vezes no governo do Lula e da Dilma, lá nos primeiros mandatos, e agora era de novo ministro da Previdência Social no governo atual do Lula. Então, mesmo esse ministro sabendo, o amiguinho do Lula, sabendo, ele não interrompeu o ciclo de roubalheira. Quem denunciou foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e o Ministério Público que denunciaram, e a Polícia Federal que denunciaram e trouxeram à tona esse escândalo. Caso contrário, os caras iam continuar roubando. E a rapaziada lá, os amiguinhos do Lula, talvez até o Lula soubesse, não sei, não posso afirmar isso, ó, boca de siri, ó, quietinho, o dinheiro é do aposentado mesmo, é do pensionista mesmo, vamos pegar um pouquinho, é só 100 reais, só 50 reais por mês de cada um, não vai pesar no bolso deles. Mas só que o rombo chegou a mais de 6 bilhões e 300 milhões. Esse é o escândalo. Isso porque o PT, entre aspas, melhorou. O governo do PT melhorou, só que não, né? Então, povo brasileiro, é isso que dá a gente votar em gente que não presta. Dá nisso. Roubalheira. A gente poderia, se tivesse votado em gente decente, qualificada, preparada, estudada, escambau, honesta principalmente, o Brasil estaria crescendo 7, 8, 10% ao ano. Mas cresce 2, 3% ao ano porque bota gente incompetente. Aí o que acontece? Aí tem que
reunir recursos, milhões e milhões de reais do Ministério Público, da Polícia Federal, do próprio Congresso Nacional, criando CPIs, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, gastam milhões e gastam milhares de horas de tempo para investigar político jaguara, político ladrão, seja do PL, de qualquer partido, ligadas ao governo federal. Se a gente votasse em gente decente, toda essa energia, esses recursos ia ser canalizado para ajudar a crescer o país. Mas não, é canalizado para ficar investigando o ladrão. Isso é muito triste, porque a gente vota errado. Que coisa horrível. Vamos votar certo, vai ter eleição, vamos votar certo. Tá bom? Meu Deus, que situação, hein? Tá louco. Valeu, meus queridos, minhas queridas. Eu sei que não é o caso de vocês que me ouvem, me assistem, mas pelo menos serve de tema. Compartilhem esse vídeo. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Compartilhe, por favor, para aqueles que vocês conhecem, da família, inclusive, que fazem parte do curral eleitoral do Lula, do Bolsonaro, ou do qualquer outro jaguara sacripanta desse nível. Enfim, tá bom? É isso. Grande abraço, gratidão, beijo, tchau.